tarde. Agora tá ok. Legal, legal. Minelli, contente, uma boa tarde para você e muito feliz de estar te batendo um papo com você. Não é uma entrevista profissional, como eu já te falei, aqui não vai para a BBC de Londres, mas o pessoal gosta, eu bato papo toda terça-feira. E como é de futebol, você é o mestre de futebol, o mister que eu falei aí, tanta gente te cumprimentou aí, o Dino Sani falou comigo aí ao meio-dia, a mulher dele, que talvez entraria. E tanta gente aí, Léo, Tiago, muito obrigado. Minelli, boa tarde. Boa tarde, Falopa, boa tarde. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando com você desse programa. E vamos esperar que as coisas aconteçam para a gente poder tomar uma atitude em relação a tudo que acontecer. Exato. Minelli, primeira coisa que eu tinha falado, nós vamos falar do Domênico, teu treinador. Eu lembro que você contava na Associação de Treinadores aqui em São Paulo, nas rodas de futebol. O Domênico parece que foi seu primeiro treinador. O Assad, a turma do Assad, do Dino, que a gente se encontrava, alguma história interessante. Mas mais vamos falar da tua carreira também, que ó, por sorte, Minelli, uma sorte minha, eu fui jogar no Mirim lá do Palmeiras, e um pouco antes até, eu vi o treino de você. Você treinava e depois jogo seu de juvenil. Você começou na base, passou por divisão até inferior, sofreu e tocou a tua carreira sensacional. Né? Eu falei tetracampeão no anúncio, porque eu considerei um campeonato que você teve também com o Palmeiras, e não sei se eu estou sendo claro, mas eu sei que eu considerei. Você é tricampeão, mas põe tetra aí, quem me ajudou, minha senhora ajudou a bater lá a propaganda. Minelli, o que você acha dessa pandemia aí? É um problema sério porque nós não temos futuro. Nós não sabemos o que pode acontecer no mês seguinte, daqui 3 meses, daqui 2 meses. E, principalmente no Brasil, o povo tem muita euforia. E principalmente se vê que for proibido de alguma coisa, então o povo desafia. Faz ao contrário. Então é isso que tem quase 1 milhão de mortos. Exato. É impressionante. Parece que agora, depois de um certo tempo, o pessoal está mais acostumado a obedecer. Porque o brasileiro não gosta de obedecer. O brasileiro gosta de ter opinião, de dar opinião, de cuidar da opinião. Né? Então, nós temos que sofrer com esses problemas que podem surgir na vida da gente e vamos esperar que não aconteça com a gente aqui. Minelli está entrando o presidente da Esportiva de Guará, o Nicolino Belo, meu colega de faculdade, o Maurício, filho do Armando, lá da pizzaria Dona Firmina, ali no Moema, que é legal. A gente às vezes vai lá fazer comer uma pizza, e eu recomendo essa pizzaria em Moema, do amigo Maurício Sá. Minelli, você vê esse caso da pandemia também no futebol. Você acha que deve abrir o estádio ou não abrir o estádio? Eu acho que as atitudes têm que ser tomadas e a gente correr risco que ela vai dar certo ou não vai dar certo. Porque me parece que nós todos estamos com um carro, com um avião, uma gasolina limitada. Exato. Se acabar a gasolina, o avião cai. Eu me vejo desse jeito. Entendi. E eu tenho 91 anos e mais do que esse problema da minha idade, existem esses problemas maiores e está me deixando bastante inquieto. Cortou aqui o som dele.
Boa tarde, Paulo. Parabéns pelo entrevistado, Minelli. Não sei se eu estou escutando, agora não estou escutando. Minelli, o que você acha do o estádio abrir, que eu digo, é entrar público? Não está escutando. Olha, de uma maneira geral, eu acho que as medidas têm que continuar a serem mantidas. Enquanto nós não estivermos Pode falar. Você consegue ouvir a gente bem? Oi, eu estou ouvindo bem. Tá, agora é perfeito. É que a gente estava com um probleminha no áudio aqui. Tá legal. Aqui deu também um probleminha. Se der problema, avisa. Pode avisar, não tem problema. Beleza. Manelli, abrir o estádio para a torcida, o que você acha? Desculpa te perguntar isso aí para você. Eu acho que a partir de um determinado momento, quando as estatísticas provarem que as mortes e aquelas pessoas que têm que ficar de sobreaviso diminuírem, então aí nós podemos pensar em outra coisa. Por enquanto eu não acredito, mesmo porque não vai ficar muito tempo depois. Eu já assisti jogos de futebol que não, o estádio estava fechado e tinha mais de 1.000 pessoas assistindo o jogo. Outro dia eu vi um jogo desses que estavam sendo programados. Sim. Com ausência de público. Mas tinha público. Tinha muita gente lá já. São caras do carteiraço. Pô, mas você não sabe com quem você está falando? Então, eu acho que por enquanto não tivermos resultados confiantes, que a gente possa realmente acreditar, eu acho que nós devemos permanecer nessa quarentena. Minelli, eu quero agradecer o Tiago, que é da Rádio de Jaú, está participando, o Roberto Melo, que trabalhou lá no Palmeiras, na escolinha, comigo lá, quando eu coordenava a escolinha. Da Itália, um treinador da segunda divisão, muito bravo ali. Eu vou falar uma palavra com o italiano. Ciao, Stefano, um saluto. Salve, Stefano. É um programa com Mr. Minelli. Sabe tudo de calcio. Lui é bravíssimo. Vamos avante, Minelli, vamos falar da sua carreira. Você começou, você deve ter jogado na Várzea, deve ter jogado no Campinho, essas coisas, depois foi para o Ipiranga, alguma coisa assim. Pode você tocar, vamos lá. Bom, eu jogava futebol na Várzea, como todos que começam, e jogava no Juvenil do Ipiranga. E aí fui me mantendo. Depois passei para o profissional do Ipiranga, não fui titular, era reserva, mas eu joguei bastante. Era a primeira alternativa que tinha do treinador. Sim. E então eu levei minha vida profissional com grandes jogadores. Eu joguei num ataque onde tinha Liminha, tinha Rubens, o Silas, o centroavante, famoso. O Bibi, meia esquerda, e Walter na ponta esquerda. Depois o Walter foi embora para a Portuguesa e eu assumi a posição dele. Então, eu fiquei todo esse tempo da minha aborrecência, com vontade de continuar na carreira, mas me acompanhando aquilo que me acontecia de bom, me acontecia de ruim. Eu tive 4 ou 5 fraturas de braço, de perna, de punho, de tornozelo, né? Então, todo ano eu estava engessado, né? Então isso também atrapalhou bastante.
Mas, de qualquer maneira, eu cheguei a jogar como profissional contra grandes clubes, fiz gols contra o Corinthians, contra o Palmeiras, e a minha vida continuou assim até que surgiu essa oportunidade através do canhotinho Milton Medeiros, Lembro. de treinar o infantil e o juvenil do Palmeiras. Aí eu fiquei aprendendo realmente. Okay. Olha, Minelli, dá um segundo. Vocês escutaram com o Minelli que aqui funciona como entrevista e uma conversa ensinando aula. O Minelli, com a experiência que ele tem, tudo, ele acabou de falar, eu aprendendo. Também aprendi. E se vocês não olharem as coisas dessa vida, assim não vai. Tá o coach, o treinador Fernandes aí, que eu conheço, que trabalhou no Vasco, que te conhece, acho que é de Campinas, é de Jundiaí. O Ney Vieira esteve com você, estagiando lá com o Calíquio, no São Paulo, tá mandando um abraço. Ah, obrigado. Você, quando foi para o Palmeiras, eu me lembro que se armou um time juvenil, era juvenil ou era júnior, vamos dizer hoje, mas juvenil, ele era bom pra caramba. O goleiro, outro dia eu estava conversando com você, eu não sei se era o Silvio ou o Luiz, tem uns nomes que eu lembro na minha cabeça, eu não sei se é esses daí o goleiro. Eu lembro do Cantinho. Luiz Pagura era o goleiro. É ele mesmo. Pagura, eu lembro. O Candinho jogou comigo, o Cardoso jogou comigo, o Santo, um excelente zagueiro, jogou comigo. Eu tinha montado uma equipe muito boa no Juvenis, e aí eu, conversando com o diretor de futebol, o Mancuso, e um outro que eu não consigo me lembrar o nome, que era muito bom diretor das divisões de base, mas era um cooperador maravilhoso. Aldo, não? Não é Aldo, não. Eu não porque existia o extra-amador, o juvenil, infantil, juvenil, o extra-amador, que era um aspirante, né? E o Canhotinho era o treinador do extra-amador. Faltava encontrar alguém para ver. E o Brandão era o treinador principal, Oswaldo Brandão. E nós montamos uma comissão técnica, que a gente se entendendo perfeitamente. E nós fomos campeões 5 em todas as categorias. 5 vezes. Fomos campeões juvenil, infantil, juvenil, extra-amador, e o profissional ganhou do Santos na final do campeonato. Então, pode falar. Minelli, então, da Escócia, o José Roberto falou que é de 1972, te conhece aqui. O Marco Rosa também, que é um torcedor palmeirense que vive na Escócia, está mandando um abraço aqui. Muito obrigado. Minelli, e você vê como você é querido e as pessoas te consideram por teu trabalho também. Né? Muito teu trabalho, pessoa que você é. Minelli, você teve o Aécio, acho que na minha esquerda. Eu lembro o ataque de você, que não lembro o ponta direita agora, não sei se era Zé Carlos, se era Renato. Era Adilson. Nilson. Ah. Adilson, era o ponta direita, era o Adilson. Adilson era um branquinho, jogava muito bem. E tinha o Carlinhos também, que jogou no juvenil já, né? Carlinhos. Estava trabalhando no Nacional, eu sei. Então... Caravete também teve lá, né? Caravete também esteve lá, esteve comigo, esteve lá no infantil e juvenil, depois eu levei ele para o América de Rio Preto, depois nós fomos campeões da segunda divisão e subiu o América para a primeira divisão. E eu lembro que vocês tinham um time juvenil bom, a gente treinava futebol salão, mas o aspirante também era bom com o Canhotinho,
E o jogo de aspirante era sensacional, né, Minelli? Eu cheguei a pegar aspirante ainda, trabalhar no Palmeiras com aspirante, auxiliar o Jair Pereira. É legal o aspirante. Eu não sei por que eles acabaram, deve dar algum prejuízo, deve ter algum problema de borderô, deve ter essas coisas, mas que ele é bom porque você motiva o jogador que pode entrar na partida próxima, né ou não é? É verdade. Foi uma categoria intermediária que ficou faltando um degrau. Esse degrau é que tiraram o aspirante. Tiraram divisões, porque o aspirante jogava na preliminar do jogo. Né? Eu não sei se é por causa de despesa, do que foi, tiraram isso aí. E então ficou o jogador de 16 anos, 17 anos, ficou para ser, como é que eu vou dizer, para ser aproveitado, ele tem que passar com 18 anos, 17 anos, 18 anos, para o profissional. Porque para jogar no profissional naquele tempo, 25 anos, o cara já era veterano. Já era veterano. Né? Então Júnior, Capu, esses caras, Djalma Santos. Isso foi perfeitamente contra a manutenção da escola, do degrau, que passou do juvenil, tiraram então do aspirante e passou ao aspirante. E aquela fornada de jogadores que tinham 17, 18 anos foi extinguida, né? E aí começaram a apresentar jogadores na segunda divisão, jogadores do interior com 16 anos, 17 anos. Né? Por quê? Porque não tinha mais o segmento da carreira, sempre ficou avariado, e isso atrapalhou bastante. Minelli, você fala uma palavra muito legal aí, que é importante, o degrau. O degrau para o cara aprender a jogar, o degrau para o cara aprender a ser treinador. Isso é muito importante, não é, Minelli? Olha, a minha vida é uma vida de uma escada muito grande. Eu comecei no degrau de baixo, no infantil e juvenil do Palmeiras. Depois disso, eu fiquei com o auxiliar do Oswaldo Brandão, tomando conta dos aspirantes. Depois, saí, fui para o América de Rio Preto. É isso que eu ia falar, legal. Para o América de Rio Preto, que era da segunda divisão, e nós subimos para a primeira divisão. Depois, eu passei a ser treinador profissional. Comecei a ser treinador profissional. Fez um belo trabalho no América. No América de Rio Preto. Foi o primeiro time profissional que eu peguei. E por incrível que pareça, no primeiro ano nós subimos o time. Né? Eu levei uma porção de jogadores do Palmeiras, aqueles que tinham estourado a idade, né? e que vinham de graça, né? Porque os clubes não tinham dinheiro suficiente para se manter em cima. E para ter mais uma categoria, não tinha suporte para ter essa categoria que foi absorvida. Né? Então, eu participei depois de clubes da segunda divisão, depois eu fui treinador profissional da primeira divisão, aí depois eu comecei a trabalhar em clubes grandes só, e fui treinador da seleção paulista contra a seleção brasileira, e assim foi indo, e eu fui um dos treinadores que mais trabalhou nas divisões de base, de degrau por degrau, e eu subi, e todas as categorias
eu conhecia o bom e o ruim. Então, isso talvez tenha me ajudado na minha carreira. Minelli, o presidente do Guaratinguetá, que é meu camarada, ele, o Francisco, quero mandar um abraço para ele, ele te admira e está fazendo uma pergunta legal aqui, eu estou vendo. Hoje você, se ficasse à beira das 4 linhas, como técnico, você mudaria o sistema tático de jogo? O que você acha disso aí, Minelli? Vou introduzir a pergunta no meio da nossa história. Não, questão de opinião, né? Questão de opinião, né? Existem os prós e os contras claro. Nesse tipo de atitude. Eu ia conversar com você. Eu ia conversar com você isso aí, sobre esses pequenos jogos que eles organizam. Vou cortar caminho e vou perguntar no meio. Eles fazem uns jogos, a gente vê no computador, acho até legal, mas eu acho que só aquilo, Minelli. Eu vivi um pouquinho também o futebol aí, fora, tal, fui olhar na Holanda, tal, eu usei lá no Catar, quando você estava, acho que na Arábia Saudita, você estava já na Arábia Saudita, foi um dos pioneiros, né? Minelli, o que você acha desses novos métodos? Olha, cada vez acontece, é como a vida de hoje, né? Sei. Existem muito mais condições de hoje de o cara triunfar, muito mais triunfar na profissão que tem por causa dos conhecimentos que ele trava do que antigamente. Antigamente você era treinador de goleiro, você era professor de educação física. Tudo. Você era sozinho, você tomava conta de tudo. Aí depois foi aparecendo o treinador de goleiro, aí você passa a ter um auxiliar. Então, o que eu acho é que não existe possibilidade nenhuma de, se não tiver um trabalho de fundo, se não começarem a ver bem, estudar bem a condição psicológica de um jogador que fica... Jogador que começa a... Muda um pouco essa pergunta, por favor. Tá legal. Quer que repete? Não. Não. Pode repetir. Então, o que eles querem saber, eu também poderia querer saber, se me perguntarem, mas eu acho o seguinte, que eles estão perguntando o que você acha dessa modernidade, eles gostam de comparar com o Barcelona. Minelli, eu estava na Itália, a Roma contratou o Luiz Henrique, que era auxiliar do Guardiola, bem a ideia dos caras. E aí saiu no jornal, agora a Roma vai jogar como o Barcelona. Não é o mesmo jogador com a mesma característica, não é o mesmo tipo, é outra, um pouco diferente a cultura, um pouco diferente. Então, o que você acha de comparar isso aí? Olha, seguro e porcamente, eu acho que hoje tem muito mais facilidade para você trabalhar do que tinha naquele tempo em que o massagista era o roupeiro. Isso mesmo. Já vi. Era o roupeiro. Era o roupeiro. E quando viajava o clube, ele nem ia. E um diretor ficava incumbido de ser o massagista, o roupeiro. Minelli, quem está te mandando um abraço aqui, vou te cortar, desculpa. Potássio, obrigado. O Tiago também falou do São Paulo aí, um abraço. O Wilsinho Rica, que era a ponta esquerda do Wilsinho, do Otto Glória, na Portuguesa, mas foi teu ponto esquerda também, hein? Mandou um abraço. Foi.
Muito obrigado. Obrigado. E eu espero que vocês estejam explorando bem aquilo que nós estamos pretendendo mostrar para vocês. É um workshop isso aí. Um cara me falou, você está falando do cara massagista virar roupeiro, o Madeira, que você conheceu, o Madeira, ele foi meu supervisor na base da Ponte Preta, ele ia para um lugar e me chamava. Eu fui trabalhar com ele, com o Carlito, que deve ter história com você, lá na Penapolense, e o Madeira falava assim, Falopa, eu não fui bola só no futebol, o resto eu fui tudo. Minelli, uma pergunta, depois do América de Rio Preto, você foi para o Palmeiras, para o São Paulo, como é que foi a carreira aí? Bom, eu estava no América de Rio Preto e nós fomos campeões do interior. Isso é importante. Fomos campeões do interior. Tinha o Campeonato Paulista e o primeiro do interior era o campeão na tabela de pontos, né? E nós fomos isso aí. E viajamos, depois disso os jogadores tinham feito uma promessa para ir para Aparecida. Sim. Aí nós fomos a Aparecida e tal. E quando voltamos, Alguém procurou você? O que você ia falar? O Palmeiras me procurou, né? É isso que eu ia falar, E eu cheguei em Campinas para ir para Rio Preto, né? Mas ele falou, não, você vai que vai comigo para São Paulo agora e eu vou te apresentar um diretor de São Paulo, está querendo contratar você. Nossa, o diretor do Palmeiras está querendo contratar você. Aí eu fui lá, né? E o diretor era o José Gimenez Lopes. Sim. O José Gimenez Lopes foi praticamente o responsável por tudo aquilo que eu apresentei de bom e de ruim no futebol. Porque foi o homem que me deu força. Quando nós estávamos viajando na Europa e tivemos que retornar 10 dias antes, porque o campeonato brasileiro, dentro daquela normalidade nossa, enviou um telegrama que a gente íamos jogar o primeiro jogo contra o Flamengo 10 dias antes Então nós estávamos viajando 37 dias de viagem com África e Europa. Aí nós tivemos que voltar para cá. E o time estava totalmente no bagaço, porque tinha feito 16 ou 17 jogos lá, né? E aí nós entramos no futebol, entramos no Campeonato Brasileiro. Vamos jogar com o Flamengo no Rio de Janeiro. Primeiro jogo nosso. Perdemos, 2-0. Aí fomos lá no Internacional de Porto Alegre, que era aquele timaço, né? Perdemos 3-0. Aí, depois disso, aí eu veio jogar o Cruzeiro, do Tostão e tal, isso aqui. Perdemos o Cruzeiro em casa, no antigo Parque Antártica, em casa. Aí depois, outro jogo em casa, estávamos ganhando de 2-0, deixamos empatar, que era o time do Otto Glória, o América Carioca, né? Então, perdemos 8 pontos, porque naquele tempo era 2 pontos que uma derrota. Todo o tempo de 2 pontos uma derrota, né? Naquele tempo, Depois de 2 pontos na derrota. Depois 2 pontos na derrota, né? Então nós perdemos 9 pontos dos 10 disputados. Sim.
um inferno, né? Minelli, quem te mandou abraço foi o Badeco, que jogou na Portuguesa, e aqui também um amigo meu da Itália. Bosi, un saluto, bravo allenatore questo, Minelli, é bravissimo. Vai lá, vai Minelli, vai filho. Eu queria falar agora você do Palmeiras. Você... Como é que é? Grazie tanto. Grazie tanto. Minelli mangia bene anche o spaghetti, Bosi, invita lui ali, a Itália, Minelli, eu vi um programa de rádio, só para te complementar, eu vi os caras falando assim, nós somos campeões. E o outro falou assim, também somos vice-campeões, somos também vice-campeão. Do quê? Era de tipo, de comer. A comida é boa. Muito boa. O Américo falou para meu filho, que mandou um abraço e fez uma pergunta. Ele falou bem, isso aí. Ele falou, um dia o Minelli explicou num curso que ele estava, que você deu aula, eu nem sabia disso aí direito, ele deve ter falado, eu devo ter esquecido, que você um dia viu uma jogada Olha, eu gosto disso, Minelli, porque é o futebol, o treinador tem que ser assim. Você viu um jogo do Galo, o desafio ao Galo, e tinha uma jogada, você contou lá no curso, que essa jogada eu peguei do desafio ao Galo. É verdade isso aí? Era verdade, sim. Porque tinha os jogos de várzea eram muito bons. Sei. Tinha parado o malefício que aconteceu com a extinção do degrau do juvenil para o profissional, que ficou faltando, que fez com que os jogadores começaram a jogar na várzea. Eles que estouravam a idade começaram a jogar. Então tinha grandes times de várzea e disputavam o campeonato varziano. E a Tupi, não sei quem qual era a situação de era o Raul Tabajara, eu acho, aquele pessoal da Record também veio. É o Tabajara. O Raul Tabajara fez um campeonato de varziano, né? E tinha grandes times de futebol, porque a grande maioria dos jogadores ou eram muito velhos, ou então eram muito novos, né? Porque começou a sobrar aqueles caras que atingiram 20 anos de idade, e esses 20 anos ele não tinha mostrado o cabedal suficiente para jogar no profissional. Então ele não tinha onde ir. Ele jogava em fábricas, em times de fábricas, times de mais humilde. Então, eram times muito bons, esses times aí, né? Então, se beneficiaram da ausência, porque deixaram de lado o aspirante. Os aspirantes ficaram fora do... Eu tenho um leão aqui em casa. Pode falar. O Wilson está falando que você é do tempo dos grandes estrategistas. Claro que é você, Otto Glória, Brandão, ou alguns outros que também me foge o nome agora. Minelli, você no Inter, aí você foi para o São Paulo ou para o Inter primeiro? Você foi para o Inter do Palmeiras? Não. Eu do Palmeiras... Palmeiras, acho que eu fui para a Portuguesa. Portuguesa, aí já falar, eu via, tinha um quadro lá muito grande quando eu ia fazer estágio com o Otto Glória. Uma comissão técnica boa. Era eu o treinador. Eu lembro. Era eu, não era o Otto Glória. Não, quando eu ia ver treino do Otto, estagiar lá, eu vi um quadro lá na parede, muito bonito seu. Acho que era o Moredo, essa turma devia estar nesse quadro. Era o Moredo, assim. Moredo era meu diretor. Lá, todo bonitão, legal pra caramba. Aquele time lá era bom, hein?
Aquele time foi o time que marcou a época na portuguesa. Tem tempo Eu lembro. bons da portuguesa, né? Porque a portuguesa tinha um time muito bom, né? Uma fornada de jogadores maravilhosos, né? E passou a ser a terceira divisão, terceira equipe do Campeonato Brasileiro. Brasileiro. Nossa, olha Era que o pena terceiro. agora. Era Palmeiras, Corinthians e Portuguesa. O É. Santos jogava, ficava no grupo intermediário, o Santos naquela época. Depois apareceu o Pelé, e aí o Santos mostrou tudo aquilo que acabou mostrando. Pelé é terrível, né? Não tem receita para ele. Minelli, de lá você foi pro Inter? Da Portuguesa pro Inter? Eu fui para o Rio Preto. Rio Preto. No Tá. Rio Preto, porque eu tinha sido campeão Com a América. com a América em 63. Então os A América caras chamam. subiu. 10 anos depois, em 73, eu fui campeão com o Rio Preto na primeira divisão também. Ah, Então, o diretor que era diretor de festival, que eles chamavam, é. que era do América, ele passou a ser diretor de futebol do Rio Preto. Entendeu? Então, Eu trabalho. houve uma série de coisas copiadas da primeira vez. Segunda Sei. vez foi mais bem feito, a segunda vez com mais detalhes, né? Claro. Então, ganhamos 2 vezes eu andei de corpo de bombeiros, em 63 e 73. Minelli, daí você foi pro Inter, que você fez aquela grande esquadra do Inter de Porto Alegre. Eu lembro algum Manga, nossa, Pontes, eu acho, Figueroa, esse pessoal todo aí. Carpejani. Mas tem um negócio aí. Depois, Pode falar. eu estava no Rio Preto. Sei. Eu fui para a Portuguesa e depois fui para Ponte Preta. Depois da Ponte Preta, eu fui para o Eles Rio falaram Preto. aqui, mandaram um abraço e falaram aqui. Minelli jogou na Ponte, eu torço para a Ponte. É legal, eu trabalhei lá, legal. Olha, é isso mesmo, lembrei. Muito legal. Na Ponte, você saiu da Ponte e foi para o Inter? Da Ponte Preta, não, do Rio Preto. Do Rio Preto, eu fui para o Internacional de Porto Alegre. Ali você ficou 2 anos, 3 anos. Quanto? No Internacional? Fiquei 3 anos no Internacional. 3 anos. Você entrou no lugar de um amigo nosso, que é o Dino Sani. O Dino Sani, sim, foi. Eu entrei no lugar do Dino Sani. Sei. Quando me contrataram, né, o Dino saiu. Claro. Né? Eu entrei no lugar do Dino. E aí, nós tínhamos um time que era pentacampeão gaúcho. Já era pentacampeão gaúcho. Né? E para ele estava tudo muito bom. Primeira reunião que teve com a diretoria, eu falei para eles assim, eu preciso melhorar esse time aí. Porque esse time é bom para jogar campeonato gaúcho. Estava aspirando um campeão de categoria, né? Campeão brasileiro. E aí nós precisamos trazer. E aí eu tomei cuidado, porque geralmente você, por exemplo, quer contratar o Pelé.
Só que eles não te dão o Pelé, porque o Pelé não sai. Então te dão o Manuelo, o Joaquim, o Pedro, entende? Para preencher. Aí ele, pô, mas demos 6 jogadores para ele, mas tudo reserva. Não reserva os outros times. Eu vou fazer um time forte com os reservas do outro time? Não. Eu só aceitava jogadores que eram titulares de outro time. Então, eu qualifiquei com a condição de jogar dos jogadores do Internacional. E aí nós fomos campeões, hexa, octa. Quando foi a CN, aí eu saí, fui embora, e aí eles perderam a hegemonia. No ano seguinte foi o Tele para lá, e o Grêmio foi campeão. Mas até eu fiquei 3 anos lá, fui tricampeão e octacampeão gaúcho, porque tinham 7 campeões, 6 campeonatos ganhos. Quando eu peguei uma coisa assim, né? E você vou andar de Fusquinha, né? No Grande Prêmio. Na Fórmula 1. Você lançou o Batista, Caçapava, ou eles ainda não estavam lá? Não, estavam. Os 2 estavam lá. O Dino Sani lançou o Falcão. Foi o Dino Sani, não fui eu. Sim. Não foi o Dino Sani quem lançou. Que lançou, quer dizer, eu mudei o Falcão de posição. Na ocasião que eu estava jogando de volante, eu botei ele mais para frente. Me interessava para fazer uma posição em que o jogador tinha condições de atacar, quando o time está atacando, e de fazer o segundo volante quando o adversário tinha bola. Porque todo time jogava no 4-3-3. Era 4 atacantes, 3 jogadores do meio de campo e 3 atacantes. Eram 4 defensores, 3 meio-campista e 3 atacantes. Então, quer dizer, tinha um volante e 2 meias. Eu tinha 2 volantes e 1 meia. Então, eu encaixava a minha marcação nos adversários. Então, eu tinha uma brecha, porque eles tinham um volante, só eu entrava com 2 jogadores, né? Sim. Então, eu tinha um espaço maior, que eu não deixava esse espaço, porque quando terminava a jogada, o Falcão vinha e ficava como segundo, Caçapava e Falcão. E o Carpegiani marcava o volante. Então, isso aqui, que movimentava, então, eu jogava diferente. Eu jogava 4-1, 2, 4-1, 2, 3, 1, 4-1, 2, 3 e 1, Entendi. Não vou botar 12 jogadores, como fez o Otto Glória na ocasião. Ele estava fazendo a preleção, né? Sim. O Otto Glória estava fazendo a preleção, time dele. E papai, pegou lá, fez isso, daqui a pouco o Basílio falou, seu Otto, dá licença, velho. Foi 2-8. Mas o Negro tem 12 jogadores. E o outro contou. Pois é, você é um cara muito inteligente. Você vai longe, Basílio. Tá? Aquele ali é o juiz. Saiu bem aí, hein? Saiu bem. Minelli, você com esse time que você fez sucesso do Inter você foi para o São Paulo? Se eu não estou errado, não? Não, eu saí do Internacional e fui para o São Paulo.
Essa aí. Legal. Eu tinha sido bicampeão brasileiro, né? Eu tinha sido bicampeão brasileiro e Veio para o São Paulo. vim para São Paulo. Vim para São Paulo. São Paulo. E para começar um trabalho. Claro, aí é duro. Começar um trabalho. E aí, saí do Internacional, que era uma máquina, e fui treinar São Paulo. E era um time que não tinha jogadores de expressão. Você tinha que montar. Aí eu fiz o seguinte, eu estabeleci um sistema do jogo, fui expulso aos jogadores, um esquema de treinamentos. Nós íamos trabalhar em 2 períodos. Ixi, naquela época, né? Lançador desse. Então, os jogadores entravam às 8 horas da manhã, almoçavam no clube, eu reformei a cozinha, voltavam a treinar às 3h30 e iam embora às 5 horas, 5h30. Então, Sim. eu dava 2h30 depois do almoço, que aí o cara falava assim, pô, mas eu tenho que ir no banco. Vai nessas 2h30 que você tem espaço aí. Vai lá, porque não pode ficar sem treinar. O time era um time bem treinado. Eu lembro. Assimilou tão bem esse tipo de jogador. Ele... Quando, por exemplo, tinha o dia que... Hoje incendiou o Maracanã, ou o Morumbi, não vai ter treino. Entendi. Eu dava... Desculpe. Tranquilo. Eu dava a vaga do dia seguinte, na hora de ir embora. Então não tinha problema nenhum, porque jogadores são o difícil para os jogadores. Boa, Minelli. Eu lembro do Serginho, que você fazia uma jogada com o Serginho, fui ver treino seu, se não me falha a memória, hein? Fazia ele cair. Ele era ponta esquerda no juvenil, eu fazia estágio lá com o Firmo. O Sérgio Colonese está aí te mandando um abraço lá de São Paulo. Falou que você é fenômeno. Obrigado. Minelli, eu lembro que você parava o treino, você corrigia, você trabalhava taticamente. Claro que a gente não viu tudo, mas eu lembro que você se aplicava naquele time. Acho que subiu o Muricy ali também, né? O Muricy. O Muricy jogava muito. Era ranheta. Faz tempo. Mas jogava muito futebol. Muito. Mujica. Eu estava preparando o Muricy para substituir o Pedro Rocha. Eu vi legal. 35 anos. Como jogava. Então, eu tirava o Pedro quando acabava o primeiro tempo, ou depois do intervalo. Eu tirava ele e punha o Muricy para jogar. Ah, legal. Foi lançando ele. Aí os nossos queridos amigos da imprensa... sabem muito. Começaram a criticar. Pô, Pedro Rocha, um dos 5 melhores jogadores do mundo pelo Pelé, tá, isso aqui, para ficar na reserva, né, engoli, né?
depois o Claro. Muricy. Só que o Muricy entrou para jogar e estourou o joelho. E depois que ele sarou do joelho, ele foi treinar no Vasco. Ele não ficou comigo. Praticamente ele não ficou comigo. O tempo que ele ficou comigo, ele ficou na reserva. Primeiro porque eu estava preparando ele para o lugar do Pedro Rocha. E depois ele machucou e praticamente perdeu a posição. E não jogou o Muricy. Você foi campeão com eles, né, Minelli? Foi. Eu fui campeão brasileiro com esse time. Minelli, o tempo voa, e se eu não falar da seleção, e que você foi... A palavra você deve estar com o saco cheio de escutar, é injustiçado, injustiçado. Existe isso na vida, né? Você sabe mais que eu. Você era um homem cotado 78 e até 82. Eu lembro que você contava lá na Associação de Treinador que me parece que o Tele estava no meio, a hora que foram convocar. Não, quem vai ser o treinador de 82? O Tele falou, é ele ou ele? Era Evaristo e você. No dia seguinte, foi o Tele. Na seleção de 78, o Coutinho, que você falou bem ontem, e eu conheci ele por sorte, que eu fui para os Estados Unidos dar curso para a CBD, e ele me elogiou, não sabia, né? Ele entrou na seleção, mas o certo era você, ser o treinador da seleção, ele que fosse o supervisor ali, né? Aí o problema é o seguinte, para tudo tem tempo. Gostei. Para tudo você tem que dar um jeito. Para tudo você tem que aceitar. Então, eu acho que a minha condição de treinador, minha maneira de trabalhar, eu ia me incomodar muito com a seleção brasileira. E Deus me privou disso. Eu agradeço a Deus que não me deu a seleção brasileira. Olha, interessante. Minelli, você, o tempo urge, nós temos 3 minutos. O que você fala de jogar, ser amigo lá do Assad? Tem alguma história engraçada do Assad que jogava bola pra caramba ali no Bola Preta, no Sul-Americano? Eu já fui jogar na Várzea também bastante. E o time do Dinho, do pai do Dinho, tem alguma coisa aí? O Assad morreu com 91 anos. Jogava muito. Mas foi jogador extraordinário. Extraordinário. Mas era rico. Milionário. Aí ele ia treinar nos clubes, pô, aquele cara falou, pô, me deram o Pelé. O cara, o treinador, aí chegava para ele, vamos acertar um contrato. Ele falou, um contrato. Quanto vocês vão me pagar? Falou assim, 2, 3 mil reais. Tá? O meu pai me dá 5, aí eu não fazia nada. Ele é figura mesmo. Ele deve estar vendo o Dinho. Um abraço, Dinho. Minelli, que palavra só para encerrar para um jovem que quer ser treinador? Bem rápido, por favor. O que você fala para ele fazer? Trabalhar muito e estudar mais ainda. Gostei. Eu não me arrependi. Ele tem que trabalhar muito. E estudar muito. Estudar muito. Você fala estudar, também pesquisar o futebol, né? Os treinos, as coisas, né? As novidades. Exato. Gostei. O porquê das coisas é muito importante.
por que acontece isso? Acontece isso por isso, 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 isso. Então eu já sei como vou anular esse cara. Entendi. Entendeu? Minelli, pode falar. Fala você. Eu não sei, o tempo está urgindo, eu queria te agradecer isso aí, é uma verdade muito grande, não dá para nem tempo de endossar. Quando eu ia estudar, ver futebol, os caras, você não precisa, você é brasileiro. Eu acho que não, isso aí tem que aprender mesmo. Minelli, eu queria te agradecer de coração, fiquei muito orgulhoso de te entrevistar, de bater um papo com você, nem a entrevistar, e aprender também com você. Na minha carreira também aprendi com você. Talvez você não saiba, eu estava vendo o treino lá. Você sempre foi de furão. Quando você vier para São Paulo, vê se a gente se fala, dá um sinal para a gente se encontrar. Vamos almoçar, tá bom? Um abraço para você. Obrigado aí a você ter participado, viu, Minelli? Obrigado a você. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado, você foi sensacional. Nossa, é sucesso. Obrigado, viu? De coração, já corta. E uma coisa importante, né, Minelli? Todo dia se aprende, né? Vai acabar, mas todo dia se aprende. Muito. Pessoal, na próxima semana, eu vou avisar vocês, vai ter também live e eu lanço na semana quem que vai ser o convidado. Meu muito obrigado, Minelli. E vamos aqui passando a pandemia até arrumar um time para trabalhar. Um abraço.